Muito bom dia a todos. Que o Senhor nos abençoe na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer o resumo da lição de número 7, lição do dia 15 de novembro de 2020. Tema da lição: o drama da depressão. Drama da depressão. Nosso texto áureo nos diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42, versículo 11a, parte A. E a verdade aplicada nos diz da seguinte forma: investir no relacionamento com Deus é muito contribui também no tratamento de nossa vida emocional. Este é a nossa verdade aplicada. Nossos objetivos desta lição: conceituar e apresentar o que é depressão. Vamos tratar disso aí na lição. 2. Apresentar o quadro atual clínico da sociedade. E 3. Demonstrar como é possível livrar-se da depressão. E nossos dois textos de referência se encontram no Salmo 18, capítulo 18, versículo 2 e o versículo 6. E eu anotei aqui, como sempre, no esboço, são 7 pronomes possessivo pessoais. Então, no versículo 2 do capítulo 18 de Salmo, tem 7 pronomes possessivos pessoais. Pessoais que o salmista estava falando dele. Mas você pode também usar esses 7 pronomes também para a sua vida. Aqui está falando dele, tendo Deus como tudo dele. Mas você pode ter Deus como tudo para você também. Também. Isso aqui é o que eu anotei aqui no nosso esboço aqui, do versículo 2. Aí no versículo 6 do capítulo 18, ele vai falar da situação em que ele estava quando ele clamou a Deus, como ele estava, a situação em que ele estava. E vai falar também no versículo 6 que Deus ouviu o seu clamor no momento mais difícil em que ele se encontrava. Qual é o momento mais difícil que você vive passando? Deus também quer ouvir o seu clamor e quer ser o seu tudo na sua vida, assim como foi na vida do salmista. E a outra parte do texto de referência está baseado no Salmo 40, versículos 1 e versículo 2. Ele fala da paciência, mas paciência em quem? No Senhor. O oposto da palavra paciência é impaciência. Muitas vezes nós ficamos assim também, impacientes, querendo tudo naquele exato momento, naquela hora. Às vezes nós temos que saber esperar. E também no verso 2, ele vai falar da situação em que ele estava, como ele estava e o que Deus fez com ele. E anotei nos bolsos aqui, ó, falta de paciência pode também, não é que vai, pode também causar depressão. Falta de paciência também pode levar a pessoa a ficar deprimido. Então vamos partir aqui para nosso motivo de oração. Ore pelos que sofrem por não conhecerem o amor de Deus. Mas será que ainda existe pessoas sofrendo por não conhecer o amor de Deus? Sim. Sim, ainda tem pessoas sofrendo nesse mundo porque não conhecem a grandeza do amor de Deus. Em João 3,16, nós vamos ver lá esse ato demonstrativo de Deus em João 3,16, que é considerado por muitos como o texto áureo da Bíblia Sagrada. Não precisa nem falar dele. Muito bem. Então, o que nós vamos abordar nessa lição? O tema nosso todo hoje é depressão. O tema é depressão. O que é depressão? O comentário está dizendo assim, ó, resulta de pressões biológicas e sociais que exercem funções
que deprime o sistema nervoso da pessoa, enfraquecendo-o. É um mau funcionamento do cérebro relacionado a um desequilíbrio bioquímico dos neurotransmissores, mensageiros químicos que são responsáveis pelo impulso nervoso, responsáveis também pelo controle do estado de humor. Em síntese, ou em resumo, é uma doença que desorganiza as reações emocionais. E como que deixa o indivíduo? Sem motivação, com pouca concentração e com lapso de memória. É assim que a depressão deixa o indivíduo. Deixa o indivíduo exatamente desta forma. É assim que ele fica. É assim que ele fica. Aleluia. Aí eu notei também aqui no esboço o que é paciência. Paciência é a capacidade de manter um controle emocional equilibrado sem perder a calma ao longo do tempo. Isso aqui é paciência. Isso é paciência. Muito bem. A parte 1, o resumo dela, vai falar dos sintomas que a depressão deixa no ser humano. Os sintomas vão de manifestações leves a desequilíbrios psicóticos. Vai de sintomas leves a desequilíbrios psicóticos. Desequilíbrios psicóticos. Vai de sintomas leves até desequilíbrios psicóticos. É o que deixa aqui, é o que diz aqui a parte 1.1, que é o comentário aqui que o comentarista vai nos trazer. Aí dentro dos desequilíbrios psicóticos, que são manifestações leves, nós temos aqui perseguição, paranoia, tem 5 coisas: delírios de grandeza, delírios de autorreferência, delírio de ciúme. Quer dizer, tem vários delírios, tipos de delírios que são provenientes da depressão. Durante esse período, os pensamentos do indivíduo são perturbados e o indivíduo pode até ter dificuldade de ter um relacionamento, um momento real e um momento que não é real. A psicose é um transtorno mental que faz com que as pessoas percebam ou interpretam coisas de maneira diferente das pessoas que os rodeiam. Envolve alucinações, delírios e podem também afetar a mente. Eles podem ver e ouvir coisas que os outros não ouvem e não veem. Olha o que a depressão faz com o ser humano. Olha o que a depressão leva ao ser humano. Para onde leva o ser humano? E segundo o comentarista aqui, ele escreve aqui que a depressão também pode levar a risco de suicídio. Durante essa pandemia que nós estamos vivendo, ela que graças a Deus já está terminando pela glória de Deus, quantas pessoas aí deprimidas não se mataram, não se suicidaram. Então ele está dizendo aqui que pode levar, muitas das vezes pode levar, como pode não levar também. Pode ser outros tipos de transtorno que pode levar. Mas está dizendo aqui que a depressão pode levar também ao risco de suicídio. O sintoma da depressão, ele é aqui, redução de perda da capacidade de ter prazer. Suas características são principais, dificuldade para tomar decisões, ansiedade também está ligado à depressão, desânimo está ligado à depressão, insônia está ligado à depressão, falta de desejo sexual está ligada à depressão, falta de apetite está ligada à depressão, boca seca está ligada à depressão, falta de cuidado pessoal está ligada à depressão. Ele repete de novo: ansiedade, excesso de suor nas mãos e nos pés, diminuição da autoestima, irritabilidade, olha só, complicações estomacais e intestinais, pressão abdominal e choro constante. Então esses são os sintomas que a depressão deixa no ser humano. É a forma que deixa o ser humano, é como o ser humano
fica. São sintomas, Também, outros sintomas que a depressão pode trazer: afastamento dos amigos, afastamento dos amigos, intolerância a qualquer tipo de barulho, a pessoa fica muito sensível a qualquer tipo de barulho, né? Vontade incontrolável do uso de medicamentos, bebidas alcoólicas, drogas, dor no corpo em geral. Em outras palavras, o deprimido sempre vive com sentimentos culposos, sem causa definida e de perdas e frustrações, inclusive a relação de perda do amor por parte dos demais, muita sensibilidade em relação ao julgamento dos outros, sensação de fracasso e de que nada em sua vida vale a pena. Esses são sintomas que a depressão deixa num ser humano. Aí vem a parte 1, 2. As causas da depressão. Vou falar pouco dele. Causas da depressão. Aí eu coloquei no esboço aqui, causador, motivo que leva à depressão. São vários. Morte de um ente querido, desemprego. Quantas pessoas que tiveram seus entes queridos esse ano, durante essa pandemia, que morreram, ficaram deprimidas? Quantas pessoas que perderam o emprego, muitos tiraram a vida, ficaram deprimidos, que tiraram a vida, outros estão sofrendo até hoje. Eu perdi meu emprego, mas eu estou sobrevivendo pela fé. Por quê? Porque eu tenho a base da palavra de Deus. Se eu deixasse entrar no meu coração, eu estaria na mesma situação. Mas Deus entrou na minha vida. Aleluia. Perda de status na vida profissional, aposentadoria sem o devido preparo para esse novo momento de vida, também traumas e bloqueios de infância não resolvidos e que se manifestam na vida adulta, com sentimento de culpa transtornado e impropriado, qualquer acidente traumático, como morte de uma pessoa amada ou mesmo de um animal de estimação. Até isso faz a pessoa ficar deprimida. São aquelas coisas que as pessoas gostam muito e quando morre a pessoa fica deprimida. Acabou a minha vida. Não tem mais. Tem vida assim, tem vida. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus deixou muitos conselhos, muitos exemplos. Também pode gerar angústia intensa, que fará com que o indivíduo reagrida a um modelo no passado, atualizando fantasias e defesas daquele que ponto de fixação. Disso poderá surgir um surto melancólico ou crise histérica. O caboclo fica até histérico, melancólico. Isso aqui são o quê? Causas, motivo que levou a pessoa a ficar. Qual é o motivo que tem levado você a ficar deprimido? Resumo: saia desse ostracismo, saia dessa situação. Há um remédio para isso. E a parte, também existe outros tipos de depressão, como distimia, que é a diminuição de autoestima, para tomar decisões ou concentração, mau humor crônico, irritabilidade, apetite, caracterizado pelo aumento de apetite, doces, sono excessivo, humor alterado, que vai de um extremo ao outro com muita facilidade, melancolia, associada a fatores neurológicos, que envolve profunda tristeza, falta de interesse, lentidão, olha aí. E assim vai, por aí afora, muitos exemplos aí. A parte 1.3 vai falar da depressão pós-parto, aquele momento que a mulher mais sofre durante o parto. Essa também tem início 4 semanas após o parto ocorrido, com variações de humor e preocupações exageradas com o bebê. E se a mulher não tomar cuidado, nesse período também, ela entra em estado depressivo. Quantas mulheres não entraram em estado depressivo pós-partos? Quantas? E quantas não têm entrado? Umas já conseguiram superar, mas outras ainda estão com traumas até hoje, que só com tratamento alongado, muito acompanhamento, elas conseguem vencer a situação. Está associada a característica psicopática com associação de ideias de infanticídio. Neste caso, a mãe tem alucinações, olha aí as causas, alucinações, e se sente motivada a matar o recém-nascido. Olha, se não tomar cuidado, ela mata o recém-nascido por causa da depressão. É muito forte. Sobre delírios que fazem entender que algo ruim está ocorrendo, justificando assim esse tipo de morte. As mulheres com esse tipo de ansiedade podem mostrar excessivo cuidado ou desinteresse completo, deixando de amamentar,
Olha aí, deixa de amamentar, deixa de cuidar da higiene do bebê. Essa depressão não está associada à tristeza e ocorre nos 10 primeiros dias pós-parto. Então essa lição vem trazendo muitos recursos para a gente tomar cuidado para não entrar nesse estado aí. Nesse tipo de depressão, as mães devem ser acompanhadas e apoiadas por quem? Terapeutas responsáveis. Mas quando? Uma vez que as alterações biológicas, psicológicas e sociais são delicadas. Não se deve ignorar isso. Muito pelo contrário, deve ser dada toda a atenção necessária com compreensão e entendimento desse período que as mulheres passam no período pós-parto. Afinal, para o recém-nascido é imprescindível a atenção, afeto e contato com a mãe no seu início de vida, pois essa depressão irá terminar. O recém-nascido precisa do contato da mãe nesse período, nesse tempo mais difícil que a mãe sofre pós-parto. E chegamos aqui na parte 2, a parte 2 de nossa lição, o quadro clínico atual da sociedade. Como está? Mudou? Não mudou? Houve uma mudança? Houve uma melhora ou não? Em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 25, eu não vou ler, mas você pode ler, Paulo ele vai trazer como está o panorama clínico da sociedade, mas uma sociedade com Deus ou sem Deus. Segundo Paulo, é uma sociedade sem Deus. Como é o quadro da sociedade de uma pessoa com Deus e de uma pessoa sem Deus? O quadro não é bom. Ele afirma que o homem teve o conhecimento de Deus, não glorifica a Deus, sendo sábio, tornaram-se loucos e inconsequência. É que Deus os entregou às concupiscências do seu coração. A troca do certo pelo errado, do moral pelo imoral, dominou a sociedade. Vivemos numa sociedade que ela fez uma barganha, uma troca. É uma sociedade sem Deus que faz isso aí. Uma sociedade com Deus não faz isso. Aí vai falar lá, causas externas. Olha aí a situação. Causas externas. A situação atual do mundo leva mais e mais à prática da cura da alma. De acordo com a previsão dos profissionais da medicina, psicologia e sociologia, essa necessidade irá aumentar com o decorrer do século, pois nossa civilização aumenta a neurose coletiva de ano em ano. Quer dizer, segundo os especialistas aqui, isso não vai diminuir. Pelo contrário, vai o quê? Crescer. Os especialistas dizem que vai crescer de ano em ano. E a gente vê aí que isso está crescendo mesmo, uma neurose terrível, crescendo a cada dia, a cada ano. E segundo eles, tá, a agitação dos centros urbanos, os esgotamentos intelectuais, o mundo materialista, regime competitivo, incompetência para defender situações caóticas, gigantescas, aumenta a agressividade e da violência. Infelizmente, tudo isso tem crescido dia após dia. Em vez de diminuir, está só alavancando, só crescendo, em vez de diminuir. Ainda há outras causas, como o anonimato, em meio a uma massa humana, onde cada um vive a sua vida familiar desprestigiada, subversiva, pregam a desconstrução de valores familiares tradicionais, autoritarismo anônimo e, ao mesmo tempo, perda de autoridade pessoal e relações comerciais onde todos querem ganhar. Quer dizer, vivemos numa sociedade onde cada um é Deus por si, cada um por todos. E não deve ser assim. Infelizmente, os valores estão muito mudados na sociedade em que nós estamos vivendo. Esse é o quadro clínico da sociedade hoje. Hoje. 2.2 da lição diz a causa fundamental, ou motivo fundamental. Qual foi? O afastamento de Deus. O que ocasionou todo esse quadro que nós vimos aí? É que as pessoas se afastaram de Deus. A Bíblia diz bem claro, este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E também a mesma Bíblia ela dá um outro conselho, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E a mesma Bíblia Sagrada também diz que o boi conhece o seu dono, mas a nação ou o povo não conhece Deus. E a Bíblia diz bem claro também no Salmo 144, bem-aventurada é a nação cujo Deus
é o Senhor. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, muito mesmo, porque, infelizmente, a causa fundamental foi o afastamento de Deus e a desobediência às suas leis. Tem sido causa fundamental que levou o homem em sua tolice a fazer. Aí Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, 14 até o 19, ele vai falar que o povo fez duas maldades. Primeiro, cavaram para si cisternas rotas que não retêm água e abandonaram Deus. Será que isso mudou? Será que isso foi só no tempo de Jeremias, dos grandes patriarcas? Não, ainda é hoje. As pessoas continuam cometendo tolice, se afastaram de Deus, abandonaram o bem mais precioso que é Deus na vida do homem e da sociedade. A pretensão, qual era a pretensão? Edificar uma sociedade sem Deus que resulta em consequências trágicas. É necessário afirmar que o ser humano precisa voltar para Deus. O que o ser humano precisa fazer? Voltar para Deus. Mas através de qual atos? Através do arrependimento e também através da fé ao seu nome, sendo sujeito à autoridade de Deus, submisso à autoridade de Deus. Deve também fazer mais uma coisa, renunciar. E a renúncia tem que ser todo dia. Renunciar a quê? Ao pecado e à influência dele na vida do ser humano. Infelizmente. E tem duas soluções. Ou Deus governa, ou o diabo governa. Não tem como Deus governar junto com o diabo. Não existe isso. Ou Deus governa, ou o diabo governa. E se não estiver debaixo da soberania de Deus, da cobertura de Deus, da proteção de Deus, está à mercê da atividade do diabo. Infelizmente, 1 João capítulo 3, versículo 8, versículo 10 e 1 João 5, 19 vai dizer isso aí. Então a pessoa precisa escolher ou Deus ou o diabo, não pode ser dois. Não há outra alternativa, não há outra saída. É necessário reconstruir uma nova sociedade, mas com Deus. Deixar esses padrões aí que estão deturbados e ridicularizados aí desse mundo aí. É melhor fazer isso aí. Então a pessoa tem que escolher. A parte 2.3 vai falar de decepção e desesperança. Uma pessoa deprimida, ele pode ficar decepcionado, frustrado e sem esperança. Ele não acredita em mais nada. Não acredita em mais nada. Infelizmente, uma leitura psicodinâmica afirmaria que a sociedade atual provoca sentimentos de decepção e desesperança nas pessoas. Ele está dizendo aqui que a sociedade agora, está dizendo de hoje, não falou de ontem, do passado, mas está falando agora do presente. A sociedade de agora provoca o quê? Sentimento de decepção e desesperança nas pessoas. Mas as pessoas também têm que aprender a sair disso também. Tem que aprender a sair disso. Né? Os cidadãos experimentam decepção ao convencer de que a sociedade a qual pertence não vela por seu bem-estar. Quer dizer, a cidadão está dizendo que a sociedade não vela. Até vela, mas o cidadão tem que fazer também a parte dele. As pessoas também precisam aprender a fazer a parte dele. E como elas fazem? Elas reagem desenvolvendo altos níveis de ansiedade e sentimento de perda, o que pode motivar a que assumam um comportamento de autoconsumo religioso, quando ainda em sua ignorância recorre a curandeiros, espiritualistas, gurus, yoga, meditação transcendental e outras práticas de ocultismo. Quer dizer, eles procuram a cura nessas 5 coisas que nós falamos aqui. Infelizmente, em termos psicológicos, essa conduta pode identificar-se como uma defesa maníaca, desenvolvida com o fim de aliviar a desesperança. Adianta alguma coisa você buscar a cura para a depressão, tudo isso aqui? A cura para a saída da depressão está em Deus. A cura para a saída da depressão está onde? Está em Deus. E há vários versículos aí, ó. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Salmo 42, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. 1 Pedro 5, 7. Salmo 18, verso 4, Salmo 119, versículo 28, Jeremias capítulo 8, versículo 18, Provérbios 17, versículo 22, Salmos 31, 9, Mateus capítulo 26, verso 36 ao 39
Isaías 53, 3 e 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e versículo 5. Então nós temos vários versículos como auxílios que podem servir para você de autoajuda, de medicamento, de receituário, para você sair dessa situação e não ficar vivendo nessa situação. É você que escolhe. É você que escolhe. É você que tem que escolher. Né? Então não adianta você recorrer a tantas coisas aí para ver se você está tão decepcionado para poder sair. Isso não vai te sair, não vai te levar a nada. Vai continuar a mesma coisa. Mas em Deus você tem a saída e o recurso para sair dessa situação. A parte 3 de nossa lição. Como livrar-se da depressão? Como livrar-se? Mas pregador, tem como se livrar? Tem como se livrar. Tem como se livrar. Para nós cristãos alicerçados na palavra, os recursos da ciência são importantes no tratamento da depressão, sendo às vezes usado por Deus em sua soberania para cuidar dos seus. Contudo, seja como for o tratamento, não substitui relacionamento com Deus. Você pode até se tratar, mas você precisa também se relacionar com Deus. Você tem que se relacionar com Deus. Precisa ter também um relacionamento com Deus. Né? Você pode participar de vários tratamentos por aí. Vários. Mas seja qual for o tipo de tratamento, não vai substituir ou trocar o seu relacionamento com Deus. Não troca, não adianta. Pois Ele conhece o ser humano em sua totalidade, como ninguém mais conhece. Ele ama e cuida de maneira ímpar. Salmo 40, versículo 17 e Salmo 39. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por caminho reto. Aí a parte 3.1, ele vai falar do bom senso. É preciso haver bom senso no tratamento da depressão. Não se pode desconhecer, é claro, que muitos problemas que comprometem a vida psíquica precisam de tratamento paralelo, com o uso de medicamentos e de outras terapias, mas há certas situações que não se resolve apenas com remédio ou somente com terapias. Tem coisa que não é só com remédio ou terapia. Às vezes falta Deus. Às vezes falta a presença de Deus. Às vezes falta um diálogo com Deus. Às vezes falta Deus na sua vida. Muitas vezes. Não se pode ignorar que nem todos os pacientes deprimidos respondem à medicação recomendada por médicos psiquiatras. As estatísticas têm demonstrado isso. Há também os pacientes que se negam a usar a medicação por objeções pessoais ou porque se desenvolveram alguns efeitos colaterais. Quer dizer, você tem que ter um bom senso. Se ficar só na base de remédio, e terapia, remédio, terapia, daqui a pouco você vai ficar escravo somente disso. Mas precisa também de Deus. Grandes homens da Bíblia passaram por isso. Grandes mulheres da Bíblia passaram por isso. Mas eles tiveram uma saída. Não ficaram toda a vida disso. Aí vem aqui, ó. Diagnóstico e terapia. Especialista da área de saúde falou que 80% das enfermidades físicas são causadas por problemas psíquicos. Vasculhar o subconsciente não significa necessariamente conseguir mudança. Você pode até entrar no seu subconsciente e vasculhar você por dentro todinho. Mas isso só não resolve para fazer mudança, não. Isso só não resolve. Em todo tipo de situação da nova vida, se não encararmos a verdade, nós não recebemos a cura. Deus nos conhece, Ele nos criou e como médico, cirurgião, sabe onde o seu bisturi deve cortar e arrancar a doença. Deus, quando construiu o homem, Ele sabe o ponto exato onde Ele vai botar o bisturi para arrancar a doença e tirar o mal. Deus sabe, que Ele conhece toda a estrutura do ser humano.
desde a sua formação. Ele conhece o ser humano por dentro todinho. Então ele sabe onde vai botar o bisturi para arrancar a doença e nos curar. Jesus afirma que ele é um ungido de Deus para trazer a cura a todos que precisam consolado, dar o óleo da alegria e veste de louvor. As pessoas que sofrem ou possuem conflitos interiores e sofrem transtornos emocionais, geralmente também apresentam transtornos de conduta. Essas manifestações podem ser bastante variáveis, de acordo com cada caso e com cada pessoa. Varia muito de cada caso e cada pessoa, é claro. A primeira pessoa a tomar o conhecimento de que algo anda mal é ela mesma. Quem deve reconhecer que alguma coisa não está bem, ora, é você. É você que tem que reconhecer que alguma coisa não está bem. E procurar uma saída para melhorar, para receber a cura dessas tipos de situações. Mas nem sempre admite. Em seguida, as pessoas que estão mais próximas e passam mais tempo junto dela. Olha, nem sempre a pessoa admite. Não, tá tudo bem. Não, tá bom, tá tudo bem. Não é assim, não é assim mesmo. Precisa mudar, precisa melhorar. Alguma coisa não tá bom. E a 3.3, que é a última, o perigo da racionalização. Aí vem um pensamento. Isso é um pensamento de Freud. É um pensamento. Nem sempre deve basear nisso aqui. Mas basear pela Bíblia, tomar a Bíblia como base. Olha o que Freud fala. Ele é considerado o pai da psicanálise. O que ele disse? Que o sentimento de culpa é causado pela religião. Quer dizer, ele botou toda a culpa que o ser humano tem na religião. Ou colocou tudo que o ser humano está passando, o causador é a religião. Nem sempre. Esse pensamento é errôneo, é errado, é inadmissível e inaceitável. Você colocar toda a culpa que o ser humano está passando na religião. Não. O que é religião? É uma religação do homem com Deus. Isso é religião. Muitos eliminaram a religião e seus conflitos mentais. A pessoa deixou de crer em Deus e diz que melhorou o relacionamento, melhorou a vida, melhorou nada, continua a mesma coisa. Quantas pessoas abandonaram Deus, caíram em conversas fiadas, foram ludibriadas, abandonaram Deus, abandonaram a igreja, abandonaram a fé que processavam, dizendo que estava fazendo mal e continua a mesma coisa. A mesma coisa. Quer dizer, foram ludibriadas por pensadores, por pessoas inescrupulosas que infelizmente colocaram na cabeça deles que vocês abandonam a crença porque a crença vai fazer mal para vocês, abandonam a religião, não creem em Deus, não creem em nada, isso está fazendo mal para vocês. Tá nada, isso aqui é apenas um pensamento dele. Não é